Então, dando prosseguimento, irmãos, aqui ao estudo das 7 dispensações, nós terminamos a terceira dispensação na semana passada, que foi a dispensação do governo humano. Nós falamos muita coisa a respeito dessa dispensação. E vamos iniciar hoje a quarta dispensação, que é a dispensação da promessa ou dispensação patriarcal. Eu queria só fazer uma ressalva com relação a tudo isso que nós estamos vendo, porque parece que quando termina uma dispensação e começa outra, tudo aquilo que foi dispensado pelo Senhor naquela fase, parece que ficou para trás, né? E já inicia outra. Mas a ideia não é essa. As coisas de uma dispensação, elas passam para a seguinte e continuam valendo até o Senhor revogar aquelas ordenanças que ele deu naquela dispensação. Não é que terminou a dispensação da inocência e tudo aquilo que o Senhor falou ali não vale mais para a próxima dispensação. As dispensações, elas se sobrepõem. Quando o Senhor fala explicitamente que algo ficou revogado, aí sim. Quando não está explícito que algo ficou revogado daquela dispensação, fica valendo até hoje, irmão. Aquilo não acaba. Então, tudo que o Senhor falou na dispensação da inocência, continua valendo até hoje. Tudo que o Senhor falou na dispensação da consciência ou da liberdade, e não foi revogado, continua valendo até hoje. Igualmente na dispensação do governo humano. Se não foi revogado pela palavra, pelo Senhor, continua valendo até os nossos dias. Então, por isso que o casamento que foi dado na primeira dispensação, o casamento vale até hoje por quê? Porque não foi revogado pelo Senhor e ele vale para toda a humanidade. O Senhor não deu o casamento para a igreja. O casamento não é algo para a igreja, somente para quem crê em Cristo, somente para os cristãos. Não. O casamento foi dado para toda a humanidade. Foi dado lá no início para Adão e Eva, então vale para todo mundo a questão do casamento. A questão que nós falamos semana passada, do comer carne, isso vale para todo mundo, inclusive para a igreja, porque não foi revogado. A questão daquele que matar, ser morto, ou seja, a pena capital, vale até hoje, os nossos dias, porque não foi revogado pelo Senhor. Então não é que acabou uma dispensação, acabou uma era, uma fase, um trabalho do Senhor, que tudo aquilo ficou para trás, não. As dispensações, elas se sobrepõem. E o Senhor vai avançando na sua revelação ao homem, naquilo que ele quer mostrar do seu caráter para o homem. E nós terminamos semana passada a dispensação do governo humano, e só para nós darmos um exemplo disso que eu estou falando, que as coisas que o Senhor deu no passado, elas continuam valendo, vamos lá, 1 Pedro, capítulo 2, versículo 13. Sujeitai-vos a toda instituição humana por causa do Senhor, quer seja o rei como soberano. Então Pedro está dando um ensinamento aqui para a igreja. E qual é o ensinamento que ele está dando para a igreja, Marcelo? Sujeitai-vos a toda instituição humana por causa do Senhor. Por que a igreja, nós os santos da Era da Graça, temos que nos sujeitar ao governo humano? O governo que está estabelecido. Porque o Senhor, na dispensação do governo humano, ele instituiu a espada do magistrado. Então, porque o Senhor instituiu na terceira dispensação, nós temos que nos submeter a toda a instituição humana. Porque é o governo do homem que dirige uma determinada nação, um determinado país. E Pedro vem confirmar aquilo que foi ensinado na terceira dispensação, a dispensação do governo humano. O governo do país, o governo da nação, não foi dado para a igreja. Foi dado para o homem. Por isso que na Idade Média, a Igreja Católica se equivocou. Porque ela quis tomar para si o governo humano, que não foi dado para o povo celestial de Deus. A igreja não foi chamada para governar nenhuma nação aqui na Terra. Ela foi chamada para proclamar o evangelho. Agora, a política o Senhor deu para os homens. Eu não estou dizendo com isso que um cristão não possa ser político, não é isso. Mas a igreja, o corpo de Cristo, ela não tem que se preocupar com essas coisas como o corpo de Cristo.
Não é que eu individualmente não possa ser um político, ser um senador, ser um deputado, um vereador. Não é isso. Individualmente eu tenho essa liberdade. Mas a igreja em si não é para se entremeter nessas coisas. Essas coisas foi dado para o governo humano e nós temos que nos submeter ao governo humano. Mas nessa época que você fala, todo o governo humano queria ser ratificado pela igreja. Né? Parecia que... Na época da Igreja Católica? Isso. Eles só iriam prosseguir se algo dessa forma acontecesse. Se a igreja fosse lá... E abençoasse o governante, né? O governo. Então, é a igreja, digamos, com fermento já inserido nela, querendo se meter nas questões políticas. Né? Essa que é a questão que o Senhor não nos permite fazer isso. Né? Eu não estou dizendo que a igreja não tem que ser sal, não tem que ser luz na terra. A igreja tem que ser sal e tem que ser luz. Quando o governo vai contra algo que o Senhor nos traz na sua palavra como correto, a igreja ela tem que se posicionar. Ela não vai se meter na política, mas ela não vai concordar com algo que o governo está fazendo que é contra o Senhor, que é contra a sua lei. E nós vamos ver como que a igreja faz isso. Vamos a Romanos, capítulo 13. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas. Olha só. O Senhor que dá autoridade ao homem para que ele exerça o seu governo na política. Por isso que nós devemos estar sujeitos a toda a autoridade superior. A igreja não deve ser alguém que é insubordinada, que se rebela contra um governo. Não. A igreja tem que se sujeitar ao governo. Quem governa o país não é a igreja. Quem governa o país é o governo estabelecido pelo Senhor. É ele que dá autoridade para os homens e nós vemos aonde que isso começou. Isso começou na terceira dispensação. Porque depois da segunda dispensação, quando o homem ficou sem lei e era a própria consciência que governava o homem, nós vimos o que aconteceu. Então Deus colocou um governo humano, colocou a espada do magistrado para poder frear o avanço da maldade. Então o governo tem essa função, frear o avanço do mal. Esse é o papel do governo. Mas vamos lá a Atos, capítulo 4, versículo 19. Agora, o Senhor também pode permitir um governo mau. Sim, ele permite. Ele permite. Permite. Porque tem vários. E eu estou lembrando aqui de vários da época de Israel, né, que o Senhor permitia aquela liderança até para falar com o povo dele, para ele disciplinar o povo dele. Tudo tem propósito. E aí, na nossa era, a gente tem que lembrar, né, que, por exemplo, Hitler foi um governo, né, que o Senhor permitiu, mas a gente não podia ser de acordo com as coisas que eles faziam. Sim. Então, é o que o Mike falou. Em determinado governo, a gente tem que se posicionar, como os cristãos, na época, se posicionavam muito, né, que puderam. Ajudavam, né, aqueles que estavam sendo perseguidos, sim, mas houve permissão, né, do Senhor ali. Sim. E eu tenho muita dificuldade, né, de entender tudo aquilo ali. Mas tem coisas que a gente não entende mesmo, né? Sim. Mas existe uma forma de se posicionar quando o governo age de forma que desagrada ao Senhor. Então, como que é a forma de nós nos posicionarmos? É tentar derrubar o governo? Não é essa forma. Porque quem coloca reis e tira reis é o Senhor, como está escrito lá em Daniel. Eu tiro rei, eu estabeleço reis e eu tiro reis. Né? É o Senhor que governa. Então, se ele permitiu, nós devemos nos submeter a essa autoridade. Mas até um determinado ponto. Que ponto é esse? Atos capítulo 4, versículo 19. Mas Pedro e João lhes responderam: julgai se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós, outros do que a Deus. Pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Então eles estavam sendo ameaçados pelas autoridades de que eles não poderiam proclamar a palavra de Deus. E aí? Com relação a isso, a igreja tem que se submeter?
essa ordem que veio de uma autoridade? Não. Antes é melhor obedecer a Deus do que aos homens. Porque Deus também deu determinados atributos para a igreja. Vá por todo mundo e pregue o evangelho a toda criatura. Então, isso foi dado à igreja. Nenhum governo pode estabelecer uma lei que proíba a pregação do evangelho. E se isso acontecer, nós não devemos nos submeter. Imagine se hoje é estipulada uma lei aqui no Brasil que nós não podemos mais nos reunir. E aí? Vai ficar todo mundo em casa, como ficamos na pandemia, e não vamos nos reunir? Negativo, né? O Senhor dá uma ordenança para os crentes se reunirem. Então nós vamos desobedecer essa lei e vamos nos reunir. Imagine se a mãe de Moisés obedecesse à lei que Faraó estipulou, de que todo primogênito fosse morto. Toda criança até 2 anos fosse morta. Imagine se Maria, mãe do Senhor, não fugisse e se sujeitasse à ordem que foi feita para matar as crianças até 2 anos. Então, tem determinadas ordens que vêm de governos que nós devemos desobedecer. Isso é uma desobediência civil que vai até um determinado limite. Um limite simplesmente de obedecer ao Senhor. Simplesmente isso. Agora, eu não vou me revoltar, fazer passeata para derrubar o governo. Isso não é papel da igreja. Quem tira governo é o Senhor. E isso eu aprendi muito, irmãos, nessa época de eleição aí passada, né, que teve aí essa... Eu aprendi muito com relação a isso, porque eu ficava na dúvida. Será que eu tenho que ir? Será que eu tenho que ficar? Mas e se eu ficar quieto, eu não vou estar ajudando? E eu aprendi o seguinte, irmãos. Nós não temos que nos meter com política, protestar contra governo, apoiar determinado governo. O nosso reino é celestial. Mas muitos crentes confundem essas coisas, e eu, particularmente, eu confundia muito essas coisas. Eu achava que tinha que ir, que tinha que fazer, que tinha que acontecer. Se o Senhor tiver que tirar, Ele vai tirar. Se o Senhor permitiu, não é o nosso protesto que vai tirar governo nenhum. Tenhamos isso na nossa consciência. Agora, eu sou cidadão de um país e foi dada permissão aos cidadãos desse país de ir lá e votar. Isso não há problema nenhum em votar. Você vai lá, exerce seu direito de votar, vai para casa e o resto fica na mão do Senhor. Amém, irmãos? Lá em Atos capítulo 5, versículo 29. Quando o governo entra com fraude? Oi? E quando o governo entra com fraude? O Senhor vai resolver. Confia no Senhor. Continua sendo Senhor. É o Senhor que tira. É o Senhor que tira, é o Senhor que coloca, é Ele que permite para poder disciplinar um país, um povo, disciplinar a sua igreja que está inserida naquele país. É o Senhor que sabe de todas as coisas, não somos nós. 5:29, Atos 5:29. Como é que Pedro responde? Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Êxodo 23 também. Êxodo 23 fala o quê? Êxodo. Não porás a tua mão com o ímpio, para ser testemunha falsa. Não seguirás a multidão, versículo 1 e 2, para fazeres o mal, nem numa demanda falarás, tomando parte com o maior número para torcer o direito. Então é isso que a gente está falando, né, Roberto? Quer falar alguma coisa com relação a isso? Não, isso aí Isso aí que você falou, a gente tem que somente obedecer ao Senhor, e não pode ir contra a autoridade. Ele falou, Daniel 2:20 diz, né? O Daniel disse, é o céu que governa. Né? Então, se o céu está governando, o Senhor permite que um Nabucodonosor governe, permita que um Bute governe, é o Senhor que está permitindo, com a assinatura dele. Sim. Nós, como igreja, só temos que agradecer o Senhor. Agora, quando é algo como mandou aqueles servos de Daniel ali, né, prostrar diante daquela imagem, eu vou perder minha cabeça. Sim. Certo? Não vou prostrar. Então, eu vou para a fornalha ou seja o que. Aí a gente tem que desobedecer. Como a gente vê, muitos irmãos lá nesses países que não é permitido, né, o cristianismo, e né, irmãos que levam a palavra, né, nesses países da cortina de ferro, que eles chamam, né, perderem a vida. Né? Sim.
serem encarcerados. É isso aí. Esse é viver, né, esse evangelho que o Marco está falando. Se não é para obedecer, que a vida faça parte disso aí. Né? Sim. Eu conversando no carro sobre uma parte disso, né? Se amanhã, né, mudar o governo, alguma coisa, se for contra a palavra de Deus, nós temos que nos posicionar, entendeu? Nem que seja escondido, né? Nem que a gente faça as coisas escondido, Sim. de um jeito secreto, mas o Senhor vai nos guardar. A gente não pode ficar com medo do governo que está indo contra a palavra de Deus. Entendeu? A gente precisa se reunir, precisa estar junto, e a gente vai ter que pagar um preço para fazer isso. Sim. Então, irmãos, está clara essa questão do governo que foi dado e do papel da igreja? Esse sim é muito confuso isso aí fora das igrejas. Muito confuso demais. Os irmãos se perdem nisso. Acham que porque são cidadãos dessa terra, esquecem que são cidadãos dos céus. E misturam as coisas, né? Buscar primeiro o reino de Deus, não o governo desse mundo. Então nós temos que priorizar o reino dos céus, o reino de Deus. Né? Essas coisas de terrenais, de governo, é o Senhor que trata. A gente até falou essa semana com o Caleb sobre isso, né? Falei, lembrei. Mãe, se minha avó mandar fazer uma coisa que a senhora não gosta, que a senhora manda fazer outra, quem que eu tenho que obedecer? As crianças ficam assim, né? Tem umas perguntas. Aí eu falei assim, tem que obedecer tua mãe, né? Teus pais. Mas se o primeiro lugar tem que obedecer a Deus. Pode ser quem for. Mandar você fazer o que for. Se for contra a palavra de Deus, você não faz. Aí você está autorizado a desobedecer e ser rebelde. Falei pra ele. Então, irmão, foi dizer As mesmo. crianças têm cada pergunta hoje em dia que é até engraçado. Nós terminamos aqui a terceira dispensação e vamos iniciar a quarta, que é a dispensação da promessa ou dispensação patriarcal. Termina, irmãos, a terceira dispensação do governo humano na Torre de Babel, e inicia a quarta dispensação, e ela vai até a escravidão no Egito. Né? Personagem principal, Abraão e sua família. Capítulos de Gênesis, capítulo 12 até Êxodo, capítulo 19. Então a terceira dispensação, ela terminou em fracasso, rendendo como resultado a triste prova de que o homem não consegue governar a si mesmo, debaixo da soberania de Deus. Então, irmãos, nós vamos ver que todas as dispensações, elas vão terminar em fracasso. Mas é fracasso para o homem, tá? Não é fracasso para Deus, não. Não é que Deus falhou. Não, Deus errou, vou começar de novo com outra dispensação. Não. Deus simplesmente está criando um filho, que é a humanidade. E nas fases que os filhos vão crescendo, ele vai se revelando cada vez mais. Ele vai dando autonomia, né? Dando autonomia. Mas o Senhor sabe que o homem vai fracassar. Não é que Deus não sabia, o homem fracassou, vamos tentar de novo. Não é isso, tá? Quem fracassa é o homem. Porque Deus quer mostrar a sua graça, quer mostrar a sua glória para o homem, quer se revelar para o homem em amor e em graça. Então nós vamos ver que todas as dispensações o homem vai fracassar. Não que Deus não sabia, Deus sabia disso. E nós estamos entendendo como que Deus trabalha com o homem para levar o homem a Cristo, a depender de Cristo. Isso que você está falando é a gente mesmo. A gente como peca, né? Sim. A gente sabe. Por que a gente sabe que a gente peca? Ele tem o Espírito Santo. Ele que nos convence. Se a gente não tem o Espírito Santo, a gente peca e passa direto, passa batido. Sim. Você não tem quem te convença. Você vai se arrepender do quê? Agora, aqueles que são verdadeiramente selados, né? É salvo, selado, no confessor, duvido, faz uma besteira, ele vai lembrar do Espírito Santo, e vai se arrepender, vai voltar, vai pedir perdão, vai recalcular a rota. Agora, infelizmente, muitas pessoas estão sempre recalculando a rota, né? Erra, não aprende, erra de novo, não aprende. A gente está querendo ser santo, mas a gente não consegue não. Só para ampliar um pouquinho o que a irmã falou, dar uma ampliada, o que a irmã falou está certo, mas o Senhor ele trabalha com a humanidade, desde o começo. Nós vimos na primeira, segunda, terceira dispensação que ele trabalha com a humanidade. E nessa fase, o homem ele tinha consciência de pecado, que ele estava fazendo algo errado. Porque o Senhor colocou dentro do homem algo chamado consciência. E o Espírito de Deus fala ao homem através da consciência. Aquele quadrinho ali sempre nos ajuda, né?
que é um atributo do espírito do homem. É na consciência que Deus fala ao homem. Como é que o Espírito Santo convence o homem de pecado, justiça e juízo? Por meio da consciência do homem. Mas o Espírito não habita no homem para convencer ele de pecado, ele habita em nós. Mas não é que o homem que não tem o Espírito Santo habitando não tenha consciência de pecado. Ele tem consciência, sim. Mas o homem chega a determinado ponto de não ouvir o Senhor e a sua consciência, que ele cauteriza essa função da consciência na mente dele, entendeu? No espírito dele. Cauterizou, já era. E nós vamos ver como que o Senhor trata essas pessoas que cauterizam a mente e avançam na maldade, né? Então a quarta dispensação se inicia com uma mudança importante da parte de Deus. Por 3 vezes, Deus tentou trabalhar com toda a humanidade, na dispensação da inocência, da consciência e do governo humano. E por 3 vezes, toda a humanidade falhou. Deus, então, resolve mudar a sua estratégia. Obrigado. O que o Senhor vai fazer agora? Adão e Eva falharam, fracassaram. Os descendentes dele fracassaram também. Veio a Torre de Babel. Por 3 vezes, toda a raça humana fracassou. Então, o que o Senhor vai fazer agora, irmãos? Desde que toda a raça humana se desviou de Deus repetidas vezes, ele muda sua estratégia e desiste de efetuar seus propósitos através da humanidade como um todo, como até então tinha tentado fazer. Visando realizar seu plano eterno, Deus escolhe para si uma só pessoa, Abraão. Dessa pessoa, uma família é formada, Isaac, Jacó e seus 12 filhos. E dessa família surge um povo, o povo de Israel, que seria o povo exclusivo de Deus. Portanto, essa dispensação começa com Deus fazendo aliança com um só homem na face da terra. Então agora, o Senhor deixa de trabalhar com toda a humanidade. Por 3 vezes ele tentou trabalhar com toda a humanidade. Por 3 vezes a humanidade fracassou. Então Deus vai escolher um homem. Eu vou agora mudar minha estratégia. Eu vou trabalhar somente com um homem. Desse homem eu vou tirar um povo. E esse povo vai ser o meu testemunho na terra. Porque com a humanidade toda, por 3 vezes eu tentei e o homem fracassou. Mas quando ele tenta com Noé, Noé não é esse homem único, não? Quando ele tenta aqui na terceira, né? Ele tentou com Noé, mas Noé representa toda a humanidade. Porque dele começou... Só sobrou Noé e a família dele. Então ele começou com toda a humanidade de novo. Tentou mais uma vez com a dispensação do governo humano. Deu o governo para o homem, aqueles homens encheram a terra, mas se rebelaram contra o Senhor porque não se espalharam por toda a terra. Quiseram edificar uma torre e ficaram ali e Deus teve que espalhar porque o homem fracassou em obedecer o Senhor. Então Deus desiste de trabalhar com toda a humanidade, vai deixar a humanidade, digamos assim, de lado e vai trabalhar com somente um homem, que é Abraão. E desse homem ele vai formar um povo para si. E vai fazer aliança com esse único povo, não com toda a humanidade mais. Amém? Por aí, fala de novo. Fala de novo, mas vamos lá ver. Lá em Gênesis fala assim, capítulo 12, versículo 1. Ora, disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Então o Senhor fala o que para Abraão? Sai da tua parentela. Eu escolhi você. Você não pode estar entremetido, misturado com a sua parentela, porque eu vou deixar de trabalhar agora com toda a humanidade. Eu vou te levar para uma terra nova e vou te abençoar. Então ele chama Abraão. Mas o propósito de alcançar a todos através desse homem permaneceu inalterado, irmãos. Porque o que o Senhor fala? Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. Não é que o Senhor esqueceu da humanidade, não. Mas agora o Senhor vai trabalhar de uma forma diferente. Ele vai chamar um único homem. E através desse homem, Abraão, ele estava buscando abençoar toda a humanidade. Todos os homens, todas as famílias da terra. Isso não quer dizer, irmãos, que nas outras dispensações não existiam pessoas piedosas.
nós vamos ver que em todas as dispensações existiam pessoas piedosas que obedeciam a Deus. Podemos citar vários exemplos. Enoque, que andou com Deus e não foi mais achado na terra. Deus arrebatou para si, porque ele achou testemunho diante do Senhor. Mas a humanidade como um todo falhou. Também temos Abel, temos Noé, temos Enos, porque na época de Enos se começou a invocar o nome do Senhor. Teve Jó também, irmãos, que invocava o nome do Senhor, que era obediente ao Senhor. E Jó viveu mais ou menos na época de Abraão. Tinha Melquisedeque, lembra de Melquisedeque? Que apareceu do nada, o sacerdote do Deus Altíssimo. Quem era Melquisedeque? Era alguém que temia o Senhor. Mas a humanidade como um todo se desviou dos caminhos do Senhor. Portanto, irmãos, isso significou uma mudança radical no trato de Deus com a humanidade. A partir de então, Deus não tinha mais compromisso com toda a humanidade, como já tentaram fazer por 3 vezes. Deus agora tinha compromisso com apenas uma pessoa, uma família e um povo na face da terra: Abraão e seus descendentes. Como se Deus tivesse falado: vocês não me abandonaram, a humanidade não me abandonou, agora eu vou trabalhar com um homem e com uma família. Né? Para tentar alcançar e conseguir alcançar toda a humanidade. Né? Colocando de outra forma, Deus deixou de ser o Deus de toda a humanidade e se tornou o Deus de apenas uma pessoa, de apenas uma família. E ele passou a ser conhecido como Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacó. Então agora nós começamos a ver a revelação de Deus. Por que Deus era chamado de Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacó? Porque agora não era o Deus de toda a humanidade, irmão. Era somente o Deus de uma família. De um homem, primeiramente, e dos seus descendentes. Por isso ele ficou conhecido como Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Abraão e seus descendentes foram separados do restante da humanidade. Por isso que ele falou para Abraão, sai da tua casa, da tua terra e da casa da tua parentela. Ele separou Abraão da humanidade, né? Para que pudessem ser levados à comunhão com Jeová, e dessa forma eles seriam educados e preparados para cumprir o plano eterno de Deus, que era para alcançar, restaurar e abençoar todos os povos da terra. Essa era poderia ser denominada a era do peregrino, pois Abraão, seus filhos e netos e bisnetos foram levados a andar como estrangeiros e peregrinos, não tendo morada certa. Mas em suas peregrinações, Deus prometeu uma terra para Abraão e seus descendentes. Está lá em Gênesis capítulo 12, versículo 7. Apareceu o Senhor a Abraão e lhe disse: darei a tua descendência a essa terra. Lá em Gênesis 13 fala assim: disse o Senhor a Abraão: ergue os olhos e olha desde onde estás para o norte, para o sul, para o oriente, para o ocidente. Porque toda essa terra que vês, eu te darei a ti e a tua descendência para sempre. Levanta-te, percorre essa terra no seu comprimento, na sua largura, porque eu te darei. Eu sou o Senhor teu Deus, que tirei de Ur dos Caldeus, para dar-te por herança essa terra. Gênesis capítulo 15, versículo 7. E no versículo 18 o Senhor fala assim: naquele mesmo dia fez o Senhor aliança com Abraão, dizendo: a tua descendência dê essa terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates. Então agora o Senhor faz uma aliança com Abraão, faz uma promessa para Abraão que dele ele iria gerar uma descendência. E para Abraão ele iria dar uma terra. Lá em Gênesis 12, 2 fala assim: de ti farei uma grande nação. E no capítulo 13, 16 fala o seguinte: farei a tua descendência como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, então se contará também a sua descendência. Lá no capítulo 15, versículo 5, fala assim: então conduziu até fora e disse: olha para os céus e conta as estrelas, se é que podes. Ele disse: será assim a sua posteridade. Então, por isso que essa dispensação é chamada dispensação da promessa. Porque ela começa com uma aliança que Deus faz com Abraão, de dele gerar uma descendência e para Abraão dar uma terra. Portanto, essa dispensação é caracterizada por essas duas promessas feitas a esse homem que Deus escolheu: uma terra
e uma posteridade. Nós conhecemos Abraão, irmãos, como o quê? Como que nós conhecemos Abraão? Como é que nós conhecemos Abraão? A fé da fé. Abraão é conhecido como o pai da fé. Por quê? Porque ele creu no Senhor, saiu da terra dele sem saber para onde ia, deixou a parentela e foi peregrinar numa terra estrangeira. Numa época que ninguém cria, né? Numa época que a humanidade estava afastada, né? A humanidade estava afastada do Senhor. Coisa você crê no jeito. Irmão, se nós formos estudar essas questões da humanidade, né? Das gerações passadas, que Deus se revelava a eles, é muito interessante, irmãos. Porque se nós formos ver os escritos de todas as civilizações antigas, quando elas relatam o passado, elas falam de uma mesma origem. Todas as civilizações antigas falam que no tempo passado houve um dilúvio. Qualquer uma que você for, todas falam que tem um relato que em determinada época teve um dilúvio que acabou com toda a humanidade. A civilização babilônica, egípcia. Inclusive, eles falam que por isso que os dinossauros, né? Fala que os dinossauros acabou aí. Todas tiveram a revelação de Deus, irmãos. Então Deus se revelava antes de Abraão a toda a humanidade. Inclusive, se os irmãos desejarem, quiserem, nós vamos ver como que Deus se revelava. Como que Deus falava a sua palavra para aquela humanidade, né? Para aquele povo. Era através das estrelas. Por isso que tem aquele livro que se chama O Evangelho nas Estrelas. Todos conheciam o Senhor. Por isso que Romanos fala que o homem é indesculpável. Deus se revela por meio da criação. Então os homens tinham testemunho de Deus, mas eles rejeitaram seguir os mandamentos do Senhor. Então Deus vai e chama Abraão, chama um único homem, né? Para que através dele ele gerasse uma nação e tivesse um testemunho na terra, né? Mas Abraão é conhecido como o pai da fé. E nós louvamos o Senhor por causa disso. Mas também nós temos que ver que Abraão e seus descendentes também tiveram falhas. Então por isso que o Senhor teve que fazer uma nova aliança. E nós vamos ver que falhas foram essas, irmãos. Aqui está na página 9, né? Mas quando lemos a história de Abraão e de sua família, a família de Abraão deveria ser a família modelo, pois dela surgiria uma nação que deveria ser referência para as nações, né? Nós podemos ver que houve muitas falhas nessa família. Primeiro, a falha entre marido e esposa. Falta de proteção. Por quê? Porque por duas oportunidades, Abraão diz que Sara é irmã dele. E não diz que é esposa. E quase, irmãos, que Sara é violada por um daqueles reis, né? E o Senhor teve que aparecer em sonho para aquele rei, para que o rei não possuísse Sara, que era a mulher de Abraão. Mas, na verdade, tinha mesmo. Era a irmã dele mesmo. Sim, era meia-irmã. Era mesmo. Ele usou essa meia-verdade, que toda meia-verdade é uma mentira, né? Ele era casado. Não, mas a intenção dele falar isso. Eu tava com medo. Não foi, não. Ele tava com medo de matar ele. Mas não foi porque ele sabia que ele era meu irmão, meio irmão. Ele falou porque ele tinha medo do rei Tinha medo. matar ele. Sim. Né? Então, ele falou que a esposa dele era meia-irmã, ou seja, meia-verdade, que é uma mentira. Não existe meia-verdade, né? Ele tinha que falar, é minha irmã, mas também é minha esposa. Aí a verdade está completa, né? Então, por medo, ele foi e expôs a esposa dele, a mulher dele, a ser violada. Né? Então, houve uma falta de proteção de Abraão com relação à sua esposa. Não, por causa da fome, não. Porque ele tinha medo Eu sei, mas ele foi perdido dele ser morto. Hã? Ele foi perdido por causa da fome. Ah, ele foi perdido por causa da fome, sim. E Isaac também. Sim, sim. Né? Mas lá ele teve medo de ser morto, para que o rei tomasse a mulher dele para ele. Né? Então, por causa disso, ele falou a meia-verdade. Também houve falha entre pais e filhos, com relação a favoritismo, né? Isaac e Rebeca com Jacó e Esaú. Nós vimos que houve favoritismo com relação a Jacó. Isaac, ele preferiu o filho Esaú. E esse favoritismo
trouxe conflito dentro da família. Houve mentira, houve engano, e houve toda aquela história entre Jacó e Esaú, que teve que sair fugido, porque Esaú queria matar Jacó. Isso por causa de quê, irmão? Favoritismo de filho. Por isso que nós temos que ter cuidado, irmão, na criação dos nossos filhos, para não sermos favoráveis a um em detrimento ao outro, porque isso causa problema na família. E houve falha também com relação a essa mesma questão de favoritismo, né, na família de José e seus irmãos, porque Jacó preferia quem? Preferia José. Ele era mais presenteado, né? Era o filho preferido. E isso causou inveja, causou traição. Então, houve diversas falhas, eu estou citando só algumas, né? Em relação a Abraão e a sua descendência, Isaac e Jacó. Né? Podemos citar algumas outras, né? Lembra aquela ocasião em que a filha de Jacó foi violada? Diná foi violada por um daqueles povos, né? E eles queriam se vingar. Mas eles fizeram um acordo. Não, se vocês se circuncidarem e você casar com a minha irmã, tá tranquilo. E aquele povo quis se circuncidar. E todos os homens se circuncidaram, irmão. Concordaram com o pedido, né? Com a aliança que fizeram. Ele tomou Diná como esposa e estava tudo resolvido. Mesmo assim, Né? Mesmo assim, 2 filhos de Jacó, lembra quem foi? Foram lá, enquanto os homens estavam se recuperando da cirurgia que fizeram, estavam fracos, foram lá e matou todos os homens, matou todo mundo. Desfizeram um acordo e mataram todos os homens. Não, mas um acordo tinha sido estabelecido, bro. Eles não poderiam fazer isso. Só as mentirinhas, queriam era vingança. Falharam mais uma vez. Uma família que deveria ser o testemunho de Deus na terra, fazer isso? Mas o pai não apoiava. Não, mas a família falhou. Deve Né? ter o momento de fraqueza do outro, né? Sim. Mas justamente por isso que eles mandaram circuncidar. E como a Bíblia diz que uma casa dividida contra si não subsiste, porque a casa estava dividida, né? A casa de Jacó. Essa família que Deus tinha prometido terra e bênção, acabou indo para o Egito e lá se tornou escravo. Olha o que aconteceu com a família, que era para ser um testemunho do Senhor na terra, né? Foi a família de Simeão e Levi. Simeão e Levi, né? É porque no Gênesis 49, quando Jacó profere a bênção, diz: Simeão e Levi são irmãos, as suas espadas são instrumentos de violência. No seu secreto conselho, não entre em minha alma com a sua congregação. Minha glória não se ajunte, porque no seu furor mataram varões, na sua queima arrebataram bois. Então, essa família que deveria ser modelo e exemplo, teve várias falhas, irmãos. Então, a família separada do Deus vivo, Criador de todas as coisas, se torna escrava de outro povo que adora falsos deuses. Olha a falha terrível que eles tiveram, né? José só teve um que não deixou matar, não foi? Teve um que não deixou matar. Não deixou matar José, né? Tá falando de José. Isso. Foi contra, né? Ele compactuou com o Não. mas não deixou matar. Michael, mas Olha, se de a 10 gente- filhos, se você... a gente escavar bem, quando aconteceu essa situação com Siquém, eles queriam, através da circuncisão, fazer um povo só. Ele não podia misturar as famílias. Também, então, você Sim. não permitiria, porque eles queriam que fosse só um... Não, você é só uma família, um povo. Então é mais uma falha, né? É a circuncisão, mais uma falha, a circuncisão é Era somente só em o Cristo. povo de Israel. Pra gente, só em Cristo. É só em Cristo, por isso que agora em Cristo nós podemos ser circuncidados no coração. Sim. Eles queriam circuncidar, então aí ia virar uma bagunça, como houve no tempo do Senhor veio, que tinha 2 sumos sacerdotes. Era um só, mas já tinham 2. Então o negócio Sim. cada vez mais. Então o homem falou desse novo teste, irmãos. E a dispensação termina com o julgamento. Que julgamento foi esse? A dispensação da promessa. Dispensação da aliança patriarcal, né? A família que Deus escolheu foi escravizada no Egito, fora da terra que estava prometida para Abraão. Portanto, a dispensação da promessa tem como personagens principais Abraão, Isaac, Jacó e seus descendentes. E vai desde a dispersão de Babel até o cativeiro no Egito. Resumo dessa dispensação. Deus escolhe um homem, Abraão, dentre toda a humanidade que se tinha rebelado. Ele faz promessas de uma numerosa descendência e de uma terra que mana leite e mel.
Apesar de Abraão crer em Deus, há falhas em todas as gerações dessa família. Essa família acaba indo para uma terra estranha, na qual será escravizada. Então, o povo que Deus escolheu agora estava escravo de outro povo que era idólatra, adorava outros deuses, né? Implicações para a nossa vida atual. A promessa feita a Abraão e sua descendência ainda estão valendo, porque as promessas de Deus são irrevogáveis. E Canaã, que é a atual Palestina, foi a herança dada para sempre por Deus ao povo judeu. Alguns creem que Israel falhou e não tem mais direito àquela terra, mas isso não é verdade, irmãos. A promessa do Senhor a Israel continua valendo. E aquela terra hoje lá que é disputada por aqueles povos, aquela terra é de Israel, irmãos. Mas como Israel falhou, ele sofreu várias disciplinas do Senhor. Primeiro aqui no Egito, depois cativeiro babilônico, durante 70 anos. E como rejeitou o Senhor, eles estão no maior cativeiro da história, que é um cativeiro de 2000 anos, que foram expulsos da terra no ano 70, depois de Cristo, e só voltaram agora, em 1948, com a retomada do povo judeu da sua terra, né? E mesmo assim, eles não tomaram a terra toda. Tem ali a Cisjordânia, tem a faixa de Gaza, e tem algumas outras regiões que o Senhor prometeu a Israel, mas que eles ainda não tomaram posse. Mas as promessas do Senhor continuam valendo e serão cumpridas com relação ao povo de Israel, tá, irmãos? O povo judeu jamais será eliminado, pois Deus ainda é fiel às suas promessas feitas a Abraão. Os propósitos de Deus quanto ao povo escolhido ainda serão plenamente realizados. Devemos abençoar a posteridade de Abraão, o povo de Israel, né? Pois Deus tem uma aliança com eles. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Ainda está em vigor. Ainda está valendo. Né? E temos um exemplo. Né? Por que os Estados Unidos é a maior potência na Terra, né? Porque eles ajudam muito Israel, porque defende Israel, né? Nós estamos vendo agora uma queda dos Estados Unidos. Não sei se os irmãos estão vendo isso, né? Por quê? Porque ele tem deixado de apoiar Israel. Todos aqueles que abençoarem a descendência de Abraão serão abençoados. Por isso que aqueles povos em volta ali que guerreiam contra Israel são povos miseráveis, irmãos. Ali a Síria, ali a Jordânia, aqueles povos da Palestina. São povos por quê? Que amaldiçoam o povo de Israel. São povos que vivem ali sob jugo, entendeu? Com guerra, sofrimento, né? Tem uma adendo. Essa aliança que o Senhor fez com Abraão, ela é condicional e incondicional. Ou seja, ela depende do homem, mas não depende do homem. Que o Senhor vai cumprir essa aliança. Ela é condicional, porque o Senhor quer trabalhar com o homem voluntariamente, mas ela é incondicional, irrevogável. O Senhor vai cumprir o seu plano, de qualquer jeito. Ele vai cumprir de qualquer jeito. Ele vai cumprir. Na verdade, a aliança que ele fez com Abraão é uma aliança, né, de uma só parte. Lembra? Como que ele fez a aliança com Abraão? Ele pediu para Abraão separar os animais ali, colocar ali e esperar que o Senhor iria descer ali e fazer uma aliança com ele. Mas o que aconteceu com Abraão? Abraão dormiu. Pegou no sono. E quando ele acordou, a aliança já tinha sido feita, sem a participação dele. Sim. Né? Então foi uma aliança unilateral. Não depende de Abraão. Né? O Senhor falou que ia fazer e vai fazer, independente de Abraão. O que termina acontecendo quando a gente, sempre a falha nossa, né? É quando a gente falha. Ela retarda. Como o povo para chegar a Canaã, passou 40 anos lá no Egito. A Canaã chegou? Chegou. Mas houve todo aquele preparo para o novo povo chegar. Então ela foi retardada por causa do povo, do comportamento do povo, né? Por causa de um povo que estava deixando, né, o Senhor. Aí o Senhor trabalha segurando a bênção deles para provar eles ali, né, no deserto, que nenhuma geração daquela entraria por tudo que foi feito, mas a bênção chega.
Então, nós é que retardamos as nossas bênçãos. Sim. E isso também vale até Mas hoje. eu tô também, né? Porque o povo que entrou também lá na frente se corrompeu também, não tem jeito. Sim. Sim, mas é nesse caminhar. É sempre da nossa parte que a gente não consegue alcançar por causa do nosso Deus, da nossa natureza. O Senhor está pronto para estar abençoando. Tem a bênção na mão, mas a gente não ajuda, né? É um negócio. Mas Israel não tomou a Palestina no tempo do Arafat? Ele viu em guerra ali. Eu acho que ele venceu Não. o Arafat. Não, Aí não. parece que pegou um pedaço. Não, ali Israel já estava estabelecido na terra. Ali de Israel, foi depois de 1948, né? E Arafat era uma liderança dos palestinos lutando para tirar Israel daquela terra. Eles queriam trucidar Israel, eliminar Israel, né? Era uma liderança que era contra Israel. Mas Israel já estava estabelecido ali. Na Cisjordânia e na faixa de Gaza é que esse povo palestino se estabeleceu, né? E Arafat era somente mais uma liderança, né? Que ele estimulava aquele povo ali, da Palestina, a lutar contra Israel, jogar bomba, né? Fazer atentado, suicida, Também né? descendente de É a Abraão. jihad islâmica, né? Que se chama. Descendente de Abraão, né? Não, eles são descendentes de Abraão, Descendente de Abraão. né? Descendente de Ismael, descendente de Esaú também. Tem muito descendente de Esaú ali também, né? Então, por isso que esse povo árabe também é um povo grande. É um povo grande. Porque o Senhor fez a promessa a Abraão, que da descendência dele faria um povo. E ele fez a mesma promessa para Ismael. De ti também farei uma grande nação. Então, promessa de Deus, né? Eu queria finalizar a quinta dispensação, mas acho que hoje eu vou finalizar somente a quarta, irmãos. Muita coisa. Né? Tem outro ingrediente nessa aliança que é o juramento. A palavra de Deus não é mais forte ou mais válida com juramento e sem juramento. Mas o juramento é para mostrar para nós e para toda a humanidade que ela não está em abandono. Ele vai cumprir a cabo a sua aliança. O juramento é mais por isso. Para nós sabermos que ela não está em abandono. O juramento de Deus, né? Tá falando. Quando foi feito o juramento? Ele jurou, Abraão. Ah, sim, Foi sim, um sim, juramento. tá. O juramento não quer dizer que a palavra dele sem juramento é menos ou mais. Não, é a mesma coisa. Ah, sim, sim. O Entendi. juramento só nos dá mais um ingrediente em que ela não está em Ele jurou por ele mesmo. deteriorada, né? E nem abandono. Ela Ela vai vai ser Vai se cumprida. cumprir. Porque a irmã está falando, por causa de nós mesmos, nós é que não cooperamos. Quando nós cooperamos e entendemos toda essa história do Senhor, a história dele com a humanidade, então nós começamos a cooperar mais um pouquinho, dar mais um passo. Quando a gente não entende, a gente não É coopera. por isso que essas aulas que a gente tem podido estar, ela para mim, né, particularmente, tem sido um deslumbre. Eu nunca pude, né, ver dessa forma, entender dessa forma, saber dessa forma. Então, hoje, para mim, até quando eu tenho lido a Bíblia, com tudo isso que a gente tem visto aqui, Você lê diferente, esse né? panorama geral, É uma base. uma base. há um entendimento muito maior da palavra, né? Muito. Muito maior. Olha só que é algo tremendo. Não sei se os irmãos já pararam para pensar nisso, né? A gente vê que o Senhor ele fez uma promessa para Abraão, que daria para ele e para a descendência dele toda aquela terra que ele peregrinou. A terra que manda leite e mel, que era a terra de Israel. Israel tomou posse daquela terra, certo? Viveu ali durante muitos séculos. E foi dispersada no ano 70, quando Roma destruiu toda Jerusalém e dispersou o povo de Israel. Agora imagine, irmãos, se você vive, vou chutar aqui um ano, se você vive na Idade Média, imagine que você é uma pessoa da Idade Média, 1500, ano 1000, ano 1700, imagine. Você sabe que Israel não está mais naquela terra. O que você vai pensar? Não, isso que o Senhor prometeu aqui para Israel aqui, já era. Israel não existe mais, os judeus estão espalhados por aí, nunca mais os judeus vão voltar para a terra de Israel. E aí não sabe lá na frente. Hitler matou um montão. Não, Hitler está lá na frente, irmão. Não, lá na frente. Hitler está lá na frente. Tá sempre lá. Você está em 1500, chuta um ano aí, 1200, ano 1000. Nunca mais o povo de Israel. Por isso que surgiu o que, irmãos? A teologia que interpreta
A teologia da aliança, né, que interpreta que Israel não tem mais direito a nada, Israel acabou, não existe mais. Por isso que surgiu essa teologia, que a igreja substituiu Israel. Agora imagine, você vive nessa época, e você tem uma vida prolongada, você vive 500 anos, e você está vivendo, né? E você chega em 1948, pum, o povo volta para a terra, irmãos. Cara, você não... Caramba! Se cumprindo na minha frente a palavra de Deus. Imagina que um povo que está 2000 anos longe da sua terra, dispersado, sendo perseguido por todas as nações, sendo morto, inclusive na Segunda Guerra Mundial, com Hitler, sendo dizimado. Em 1948, eles fundam o país de Israel. Como é que pode, Marcelo? E os teólogos que criam que Israel tinha acabado, irmão, devem ter batido cabeça nesse ano, irmão. Deve ter batido. Israel voltou? Irmãos, é a palavra se cumprindo no nosso tempo, irmãos. Isso é tremendo demais, irmãos. A palavra se cumprindo. Como que nós não vamos crer no restante da palavra? Se a palavra está se cumprindo nos nossos olhos, irmãos. E se nós formos ver a história do nosso tempo, as coisas que têm acontecido, muita coisa está se cumprindo, irmãos. Apostasia, o pecado aumentando, como nos tempos de Noé, nós vamos ver aqui, quando chegarmos nessa etapa. Já falamos muito sobre isso, né? Só para terminar, irmãos. Próxima implicação, devemos zelar pelas nossas famílias, pois dela depende o nosso testemunho perante o mundo. Os relacionamentos entre marido e esposa, pais e filhos e entre irmãos são a base da família e devem ser protegidos e cuidados de maneira especial. Nós devemos passar esse testemunho para os nossos filhos, irmãos. De levar esse estandarte. Porque Abraão passou esse testemunho. Isaac Mais ou menos. já teve uma divisão na família ali, né? E Jacó com 12 filhos, irmãos. Olha o que aconteceu. Né? Inveja, traição. Mataram, só não mataram porque o Senhor não permitiu, né, que matasse o irmão, mas venderam como escravo. Mas tudo isso não foge ao controle do nosso Deus, irmãos. Então nós temos que passar um testemunho para o mundo. Por isso que nós temos que preservar a família que tem sido tão atacada nos nossos dias, irmãos. Questão de casamento, de marido e mulher, criação de filhos, submissão. Nós temos que continuar com esse estandarte, irmãos. Apesar do mundo lutar contra ele. Porque Deus quer um testemunho da sua igreja, irmãos. E nós temos que manter esse testemunho. Os irmãos lembram do testemunho dos recabitas? Lembra quem são os recabitas? Não. Eu vou fazer memória para os irmãos. Podem não lembrar do nome, né? Mas da história talvez os irmãos conheçam. O povo de Israel não obedecia a Deus. Sempre foi um povo duro de coração. Na época do profeta Jeremias, Deus falou para Jeremias, vai lá na família dos recabitas e oferece vinho para eles. Lembraram? Não, né? Oferece vinho para eles. E os recabitas não faziam parte do povo de Israel, não fazia parte do povo judeu. Era um povo que vivia na terra de Israel, mas não era da linhagem de Abraão. Era um povo que vivia ali, temia a Deus, mas não fazia parte do povo de Israel. Não era hebreu, né? Alguns falam que eles eram descendentes do sogro de Moisés, né? Ali o Jetro, era meio da família da esposa de Moisés, era um povo dali, que conhecia Deus e temia o Senhor. Então ele falou para Jeremias, lembra essa história? Ele falou para Jeremias, vai lá nos recabitas, oferece vinho para eles. Vamos ler a história? Jeremias capítulo 35. Jeremias 35. Só para encerrar. Para a gente ver como é importante nós ensinarmos nossos filhos, irmãos, nos caminhos do Senhor. Jeremias 35. Vamos ler aqui devagar, com calma, por causa do tempo. Eu fico acelerado por causa do tempo. O tempo me acelera. Jeremias 35. Podemos ler? Amém. Fala assim, ó. Palavra que do Senhor veio a Jeremias nos dias de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, dizendo: vá à casa dos recabitas, fala com eles, leva-os à casa do Senhor, a uma das câmaras, e dá-lhes vinho a beber. Então tomei a Jazanias, filho de Jeremias, filho de Abazinias,
aos irmãos e a todos os filhos dele, e a toda a casa dos recabitas. E os levei à casa do Senhor, à câmara dos filhos de Anã, filho de Gisedalias, homem de Deus, que está junto à câmara dos príncipes, e sobre a de Manassés, a Maacéias, filho de Salum, guarda do vestíbulo. E pus diante dos filhos da casa dos recabitas taças cheias de vinho e copos, e lhes disse: bebei vinho. Mas eles disseram: não beberemos vinho, porque Josadabe, filho de Recabe, nosso pai, nos ordenou: nunca jamais bebereis vinho, nem vós, nem vossos filhos, não edificareis casa, não fareis sementeiras, não plantareis, não possuireis vinha alguma, mas habitareis em tendas todos os vossos dias, para que vivais muitos dias sobre a terra em que viveis peregrinando. Obedecemos, pois, a voz de Josadabe, filho de Recabe, nosso pai, em tudo quanto nos ordenou, de maneira que não bebemos vinho em todos os nossos dias, nem nós, nem nossas mulheres, nem nossos filhos, nem nossas filhas, nem edificamos casas para nossas habitações, não temos vinha, nem campo, nem semente, mas habitamos em tendas e assim obedecemos em tudo. E assim obedecemos, e tudo fizemos segundo nos ordenou Josadabe, nosso pai. Olha só, irmãos. Josadabe já tinha morto, já estava morto. E ele deixou essa ordem para sua família, para os seus filhos. Fala até que é um antepassado. É um antepassado. E eles obedeceram em tudo o que o pai ordenou. Então, quando veio o profeta e ofereceu vinho, o que eles falaram? Não, eles poderiam falar o seguinte: não, ele é profeta de Deus. Vamos obedecer. Poxa, ele é palavra de Deus, né? Um profeta. Mas eles não obedeceram Jeremias e ficaram naquilo que o seu ancestral tinha ordenado. Não bebiam vinho, não construíam casas, não plantavam vinhas e obedeceram em tudo. Então Deus olhou esse povo. Caramba, um homem ordenou e esse povo, até depois que ele morreu, obedecia? Como é que é isso? Então Deus mandou Jeremias oferecer, para Jeremias ver que esse povo não ia obedecer o que Jeremias estava falando, né? Mas, versículo 11. Quando, porém, Nabucodonosor, rei da Babilônia, subiu a essa terra, dissemos: vinde e refugiemo-nos em Jerusalém, por causa do exército dos caldeus e dos sírios. E assim ficamos em Jerusalém. Por isso que eles estavam ali, na terra de Israel, entendeu? Sim, isso. Então veio a palavra do Senhor a Jeremias dizendo: assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: vai e dize aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém: acaso nunca aceitareis a minha advertência para obedeceres às minhas palavras? Deus estava reclamando. Eu falo com vocês, vocês não me obedecem? Enquanto que a família de Recabe, de Josadabe, cumpre um mandamento simples de não beber vinho. E vocês, com relação àquilo que eu peço para vocês não me obedecem. Então o Senhor estava fazendo uma comparação, né? As palavras de Josadabe, filho de Recabe, que ordenou a seus filhos que não bebessem vinho, foram guardadas, pois até o dia de hoje não beberam. Antes, obedecem às ordens de seu pai. A mim, porém, que começando de madrugada vos tenho falado, não me obedecestes. Começando de madrugada, vos tenho enviado todos os meus servos, dizendo: convertei-vos agora, cada um do seu mau caminho. Fazei boas as vossas ações e não sigais a outros deuses para servi-los. Assim sigais a outros deuses para servi-los. Assim ficareis na terra que vos dei a vós outros e a vossos pais. Mas não me inclinastes os ouvidos, nem me obedecestes a mim. Visto que os filhos de Josadabe, filhos de Recabe, guardaram o mandamento de seu pai, que ele lhes ordenara, mas este povo não me obedeceu. Por isso, assim diz o Senhor, o Deus dos exércitos, o Deus de Israel: eis que trarei sobre Judá e sobre todos os moradores de Jerusalém todo o mal que falei contra eles, pois lhes tenho falado e não me obedeceram. Clamei a eles e não responderam. E ele faz promessas à casa dos Recabe, né? Porque eles obedeceram seu pai
sempre teria um varão na casa dos recabitas, entendeu? Então Deus faz uma comparação de um testemunho que é passado para os filhos e os filhos obedecem. Enquanto que a família de Israel, o povo de Israel, não obedece àquilo que Deus demanda deles. Então olha como é importante, irmãos, nós legarmos aos nossos filhos um testemunho verdadeiro. Não uma religião, não algo que eles têm que obedecer, mas levar a vida para eles. E a gente vê tremendo esse testemunho, né, da família dos recabitas. Não bebiam vinho, não construíam casas, não plantavam vinhas. E às vezes eu entendo que até eles não sabiam o porquê, irmãos. O porquê disso. O pai deve ter explicado, né? O pai deve ter falado que eles eram peregrinos nessa terra e eles simplesmente obedeceram. Então Deus estava comparando o seu povo com um povo que não era povo de Deus. Entenderam, irmãos? A importância do testemunho que nós passamos para os nossos filhos. E através disso, passamos um testemunho para o mundo. Esse é o papel da igreja nos nossos dias. Dar um testemunho para o mundo que nós somos do Senhor e obedecemos a sua palavra. Amém, irmãos?